A gente vai apresentar o livro A Mão e a Lua, e eu vou narrar a história. Era uma vez Guiomar, afilhada de uma rica baronesa, pela qual era sustentada em um colégio para professores. Guiomar era uma moça simples, que ficou órfã logo cedo, de pai e mãe, mas tinha uma força de lutar pelo que pretendia. Usava a razão para controlar seu coração. Tinha uma beleza e um jeito de ser atrativo. Despertou o interesse de 3 homens: Estevão, que era sentimental, Jorge, calculista, e Luiz Alves, ambicioso. Estevão era sentimental, leviano, ingênuo, superficial e inseguro, porém ele era sincero. Amaria qualquer mulher que despertasse algum interesse nele. Não dava nenhum valor a si mesmo, e por isso mereceu a preferência de Guiomar. Até que ele vai estudar em São Paulo, e nesse tempo ele sofreu muito por Guiomar por causa da distância. Estevão se formar, ele voltou para o Rio de Janeiro, de São Paulo para o Rio de Janeiro, e foi para a casa do seu amigo Luiz Alves, que era totalmente ambicioso. E ele era vizinho da Guiomar, que estava na casa da tia. Também tinha o Jorge. Ele era sobrinho da tia, da Guiomar, a baronesa. E ele tinha um caráter fraco. Em uma certa manhã, a Guiomar foi passear no quintal. Foi quando ela encontrou o Estevão e viu que ele tinha voltado. E eles se lembraram do seu amor passado e tal. Depois, também tinha o Jorge. Ele era sobrinho da madrinha de Guiomar, a baronesa. Então, a baronesa queria muito que eles se juntassem, porque era casamento entre família, que antigamente era muito comum, e ia continuar mantendo a herança. Ele, o Jorge, era de caráter fraco, egoísta e orgulhoso. Luiz Alves era o único que não lutava muito pela Guiomar. Ele não dava muita bola para ela, e ela também não dava bola para nenhum dos 3. Então, os 2 eram mais ou menos parecidos. No final, ele fica com ela. Por isso que o nome do livro A Mão e a Luva, porque eles têm um jeito mais ou menos parecido, o desdém dela e o desdém dele, e eles se encaixam com uma mão e uma luva. Também tinha a governanta, que era chamada Oswald. Ela ficava observando o romance da Guiomar com os outros caras. E ela ficava dando pitaco, assim, sabe? No que a Guiomar falava e tal. Ela ficava comentando com a Guiomar sobre tudo que acontecia e ela reparava tudo. Só que a Guiomar também não dava bola. Da mesma forma que ela era indiferente com os caras, também era indiferente com a Mrs. Oswald. Então ela também pode interferir bastante na história. A Mão e a Luva é um romance sóbrio, porque assim, ele é um romance que não é conto de fadas, entendeu? É um romance diferente. E as personagens femininas dessa história são muito importantes, porque elas têm um papel sério, entendeu? Elas não são uma menina aspirante e sonhadora, elas são objetivas. Possível perceber a estrutura clássica do romance. A obra tem também um quê de pessimismo, ou ao menos, uma desilusão com o caráter. Estevão, que carrega em si todos os estereótipos dos heróis românticos, sendo tratado pelo narrador como apaixonado e sincero, porém patético. O previsível, vazio e medíocre Jorge, muito próximo à menina, porém sempre brilhantinho. E o astuto e ambicioso Luiz Alves, único com o nome e sobrenome, homem sóbrio, determinado, com aspirações políticas e sociais fortíssimas. Frente a isso, a união entre a menina Guiomar e Luiz Alves é tão certeira como o ajuste entre a mão e a luva.